o poder de Deus sobre as nossas vidas. Todos aqui estavam? Estava, Felipe, no estudo, não? Semana passada? Estava no primeiro, né? Isso. Então, a gente viu, né, no primeiro momento, no primeiro dia, o Provérbios, né? São os 3 passos importantes. E nós falamos na segunda terça-feira, que foi a terça-feira passada, nós falamos até de Romanos 5:5, aleluia, tenho uma fé firme, né, e forte no Senhor, porque quando nós tomamos a iniciativa, é isso que precisa ficar bem claro, existe a nossa participação, existe o nosso interesse e existe a nossa busca. Deus, Ele está determinado, Ele tem o prazer, Ele tem a alegria de compartilhar com o homem o seu poder, mas precisa haver interesse, precisa haver entrega, precisa haver busca, precisa haver, aleluia, a disposição do ser humano para então colocar a sua vida diante de Deus, para que então o Senhor comece a derramar, aleluia, o seu poder sobre a tua vida. Então, não é simplesmente só a parte de Deus, não é simplesmente só a parte de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós vamos ler o versículo que eu li a semana passada, que foi o versículo de Romanos 5:5. Põe aqui para mim, Romanos 5:5. Louvado seja Deus. A esperança não traz confusão. Amém? E a nossa esperança é quem? É Jesus. Jesus, ele traz confusão para a nossa vida? Não. Quem confunde as coisas somos nós. Quem confunde as coisas é o ser humano. Deus, as coisas de Deus são fáceis, mas o homem complica tudo. O homem deixa as coisas mais difíceis. Quem está entendendo, diga amém. Deus é simples e as coisas de Deus são simples, mas o homem tem essa tendência em complicar, em deixar as coisas de Deus difíceis, né? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu disse a semana passada que o Espírito Santo é essencial neste caminho. Então, esse Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, ele é essencial neste caminho que nos leva a encontrar o poder de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo não conseguimos chegar. Por quê? Porque tem coisas que nós não sabemos, mas o Espírito da verdade vai te revelar. Tem coisas que você ainda não sabe como é, mas o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vai te revelar. Então, uma parceria, uma amizade, um relacionamento profundo, nós temos que ter com o Espírito Santo. Porque não tem como buscar o poder de Deus sem antes ter o Espírito de Deus na nossa vida. Então isso é fundamental. Amém? Então, Paulo está dizendo aos romanos, né? Derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo, ele nos foi dado. Para quê, pastor? Para que você se aproxime de Deus, para que você entenda a palavra de Deus, para que você ande no caminho de Deus, para que você alcance o poder de Deus. É para isso que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Amém? Então, nós não podemos ter inimizade com o Espírito Santo. Não, nós temos que ser amigo dele. Nós não podemos viver distante do Espírito Santo. Não, eu tenho que viver, aleluia, próximo.
todo dia na minha vida, o Espírito Santo. Amém? Então eu acordo Espírito Santo, eu vou dormir com o Espírito Santo, eu vou trabalhar com o Espírito Santo, eu vou fazer compra com o Espírito Santo. Ele precisa estar comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana na minha vida. Para quê? Para que eu não caia na armadilha do diabo, para que eu não venha fazer as coisas do meu coração, que são coisas que muitas das vezes são erradas, mas que eu venha tomar decisões certas, porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Amém? Então eu falei sobre isso daqui. E eu disse outro versículo, o Salmo de número 37. Só dando uma passadinha rapidinho, para a gente, sei para os irmãos que não vieram terça-feira passada. Não te indignes por causa... Não, perdão. Salmo... Não, é Salmo 37. Acho que eu não li esse Salmo, né? Não, né? Então, perdão, nós vamos ler hoje, tá bom? Mas antes de ler esse Salmo, eu quero que os irmãos entendam. Quem vai receber o poder de Deus? Quem? Eu disse o primeiro passo em Provérbios, né? Então, ali em Provérbios tem 3 passos que nós vamos caminhar. Sem o Espírito Santo, não tem como. Nós vimos aqui para o Romanos 5:5. Mas agora os irmãos vão entender mais profundamente quem vai receber o poder de Deus. Amém? Salmo de número 15 e versículo 1. É de 1 a 5, tá? Olha só. Senhor, isso aqui é um salmo de Davi. Olha o que Davi pergunta para Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? São 2 perguntas. Senhor, quem morará na tua igreja? Quem morará na tua igreja, no teu tabernáculo, na tua morada, onde o Senhor se manifesta? E quem morará no teu santo monte? Olha que pergunta. Amém? Por quê? Porque tanto no tabernáculo como no monte de Deus tinha poder de Deus. Tinha o poder de Deus, a manifestação de Deus. É isso que eu quero que você entenda. E Davi perguntou isso para Deus. Quem vai estar no meio deste poder? Quem vai estar no meio dessa glória? Quem vai estar no meio desse mover de Deus? Quais são as pessoas? Todo mundo? Não. E agora nós vamos começar a saber. Versículo de 2. Aqueles que andam sinceramente. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que pensa e fala o que pensa. Ela não fica rodeando. Ela não fala assim, como muitos, né? Dentro do seu coração, pô, não gosto daquele cara. Mas daí por fora, oi, tudo bem? Como é que você tá? Você está entendendo? Uma coisa que não é honesta, que não é sincera. Sinceramente. E pratica o quê? Justiça. E fala a verdade no seu coração. Nós entendemos que coração na Bíblia significa mente. Amém? Então, quando nós falamos alguma coisa, quando nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa, eu preciso cumprir. Eu preciso ser sincero com aquilo que eu falo. Olha, dá para fazer, eu vou fazer. Não dá para fazer, eu tenho que ser sincero. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ajudar. Olha, eu não posso ajudar. Mas esse não posso ajudar porque você não tem condições mesmo. Porque tem gente que fala que não pode, mas tem condições, não faz porque não quer. Isso não é sinceridade. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, tem que ser sincero. Tem que praticar justiça.
tá? A justiça, ela agrada o coração de Deus. O que é ser justo? Ser justo é andar pela palavra de Deus, não pelo seu coração, não pelo que você pensa, andar pela palavra de Deus. Justiça, amém? Aí você faz justiça. Aquele que não difama com sua língua. Lembre-se, a pergunta de Davi foi: quem vai morar no teu tabernáculo? Quem vai morar no seu santo monte? Lugares onde tem poder de Deus. Quem não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Amém, Jesus? Às vezes as pessoas, elas não fazem mal diretamente, mas conseguem fazer o mal indiretamente. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes as pessoas fazem o mal indiretamente. Às vezes as pessoas tomam a decisão de fazer uma coisa, tomam a decisão de falar alguma coisa, tomam a decisão de praticar alguma coisa com segundas intenção para tentar machucar, para tentar ferir, ou para tentar forçar uma situação para que aconteça uma coisa que ela está querendo. Segundas intenções. Irmãos, isso é muito perigoso. Nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma apróbrio contra o seu próximo. Apróbrio quer dizer acusação contra o seu próximo. Amém, Jesus? Então entenda isso aqui, é muito importante. Por quê? Porque você vai morar no tabernáculo de Deus, no Monte Santo, onde tem poder de Deus sobre a nossa vida. Olha o versículo 4. Cujos olhos o reprobo é desprezado. O que é reprobo? É desprezado. Cujo a pessoa injusta, pessoa que conhece a palavra, mas está no pecado. Quem está entendendo, diga amém. São pessoas que não podem ser tratadas da mesma forma. Tá? Não podem. Porque você precisa ter repulsa contra isso. É desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. Quem já viu, acho que os irmãos já ouviram isso. Tem muitas pessoas que falam, poxa, as pessoas dão mais, né? Ah, fulano lá em casa, lá, nossa, ele dá mais valor pra gente da rua do que pra dentro de casa. Já ouviu isso? Não já ouviu? Nossa, dá mais valor pra pessoa lá na rua, faz tanta coisa para as pessoas, pra dentro de casa não faz nada. É isso aqui. Isso aqui. Não faz nada para aqueles que temem o Senhor. Mas para aqueles que não temem, está fazendo tudo. Quer dizer, está invertendo valores. Amém? Então, não faz nada para quem teme, mas faz tudo para quem não teme. Volta lá. Teme ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Jura, sabe? Com maldição, jura, sabe? Não, tomara que, sabe? Que caia, quebra a cara, que seja isso, que seja aquilo, que não sei o quê. Irmão, isso é muito perigoso. Você pode ver que são situações que eu estou falando contínuo, que está toda hora no meio do povo. E nós estamos buscando a Deus. E nós precisamos de Deus. Olha o versículo número 5. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente.
quem faz isso nunca será abalado. Tá? Peitas quer dizer quem não recebe acusações, enfim, contra o inocente. Não levanta falso testemunho contra o inocente, né? E não usa o seu dinheiro com usura, quer dizer, não empresta dinheiro a juros. Tá? Porque hoje em dia tem tanta gente passando necessidade, aí vem uma pessoa necessitada, precisando de um dinheiro, aí você fala assim, não, até te dou o dinheiro, mas daqui um mês você me devolve com 10%. Aí você está afundando, acabando de afundar a pessoa. Né? Então, esses 5 versículos foi a resposta que Deus deu para Davi. De quem habitaria no lugar do poder de Deus. E é assim que nós temos que nos comportar. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Agora, olha o que diz o livro de Jeremias. Jeremias 29:13, que é um versículo muito conhecido, mas eu não poderia deixar de trazer ele aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Então veja que esses 5 versículos de Salmos que nós acabamos de ler, fala da sinceridade do homem, da honestidade do homem, fala da intenção boa do homem. Foi isso que Deus respondeu. Então Deus, ele está de olho no quê? Ele está de olho se você é bonito, se você é feio. Ele está de olho se você se veste bem ou se veste mal. Ele está de olho se você ganha bem ou se você ganha mal? Não. Ele está de olho no quê? Na sua intenção. Na sua intenção. Você sabia que tem muita gente, até principalmente dentro das igrejas, que se converteram, mas se converteram sem uma intenção justa. Sem uma intenção justa. Às vezes se converteram porque naquele momento era difícil a situação na vida dela. Às vezes se converteram porque queria muito receber alguma coisa da sua vida. Muitas pessoas se converteram sem a motivação exata, correta. E é por isso que você vê a pessoa ficar na igreja, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco volta para o mundo de novo. Nunca foi convertido. Então a pessoa que se converte sem a verdadeira motivação, não é conversão, é convencimento. E aquele convencimento um dia cai por terra. Quem está entendendo, diga amém. Então tem muitas pessoas assim. Então, quando nós buscamos, olha lá, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares com todo o vosso coração. E se todo o vosso coração é a intenção, uma intenção clara, justa, sem segundas intenções. Quem está entendendo, diga amém. Qual é a intenção certa de buscar Deus? Eu busco a Deus por aquilo que Ele é. Intenção corretíssima. Ah, não, eu busco a Deus que eu quero ganhar dinheiro, quero ficar rico. Segundas intenções. Amém? Ah, eu busco a Deus porque eu quero receber uma bênção na minha vida. Segundas intenções. Nós não podemos fazer isso. Se queremos o poder de Deus na nossa vida, nós temos que buscar a Deus com uma intenção. E essa intenção precisa ser clara diante do Senhor. Amém, Jesus? Porque esse é o caminho. Deus, ele vai olhar, ele não vai olhar o seu exterior, ele vai olhar para dentro de você. Agora, olha só esse versículo. Jeremias 17:10. Olha esse versículo. Esse aqui vai abrir a sua mente. Eu quem? O Senhor. Esquadrinho o coração e provo as entranhas do homem.
E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que é esquadrinhar o coração? Tem uma passagem aqui na Bíblia. Jesus estava pregando numa casa, trouxeram um paralítico. Esse paralítico não conseguiu entrar para a porta, né? E ele acabou entrando pelo telhado. E é interessante que é o único homem na Bíblia que sai pela porta que ele não entrou. Ele é o único homem da Bíblia que sai pela porta que ele não entrou. É o único homem na Bíblia. Você não vai ver outro homem na Bíblia saindo por uma porta que ele nunca entrou. Porque ele entrou pelo telhado e saiu pela porta. Amém, Jesus? Quando descer aquele homem, Jesus olhou e falou, pô, mas esses homens têm fé mesmo, hein? Puxa vida, olha o que eles fizeram. Que fé é essa? Aí ele olhou pro coitado do rapaz ali e falou para ele, ó, perdoado os seus pecados, amigo. Os fariseus estavam lá, ó, longe de Jesus. Blasfêmia, blasfêmia. Quem pode perdoar pecado é só Deus. Jesus esquadrinhou o coração deles. Virou para eles, por que vocês falam de mim? Por que vocês falam blasfêmia? Como que ele ouviu? Nós falamos no nosso coração, aqui quietinho. Porque ele esquadrinha o coração. Ele sabe essa intenção. Ele sabe por que você está vindo na igreja. Ele sabe por que você aceitou ele. Ele sabe tudo sobre você. Por que tem pessoas que não recebem o poder de Deus? Porque Deus conhece o coração dele. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, eu, Senhor, esquadrinho o coração. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você fala, ele sabe qual é a intenção do seu coração. Ele sabe tudo. Tá? E prova as entranhas. O que é provar as entranhas? Ele prova o pensamento. Nisso aqui, eu tive uma revelação. E eu até um dia, um irmão, ele falou, a gente está fazendo presídio, e ele fazia o podcast dele lá. Ele falou assim, pastor, eu tô preciso resolver, eu tô com um assunto lá no podcast, preciso resolver em questão de oração não respondida. Eu falei assim, irmão, oração não respondida é simples, Jeremias 17:10. Por que Deus não responde a oração de muitos? Porque primeiro Deus vai esquadrinhar o coração. Ele vai às suas entranhas, os seus pensamentos. Se você está orando uma coisa que não está dentro de você, Ele não vai te responder. Como assim, pastor? Tem muita pessoa que ora, mas a intenção no coração dela não bate com a oração dela. Responder como? Não vai ter oração respondida. Então as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras têm que estar concordando com as nossas orações. Porque senão Deus não vai responder. Amém? Então esse é o caminho para receber o poder de Deus. Ele vai esquadrinhar seu coração, vai provar seus pensamentos, tá? E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Se você merece, você vai receber. Agora, se você merece outra coisa, Ele vai dar outra coisa. E tem muita gente que Deus tem olhado para dentro do coração, tem esquadrinhado o coração, não tem achado sinceridade. E o que Deus faz? Lasca uma luta na vida da pessoa. Ai, que luta, por que eu estou passando por isso? Não sabe. Deveria saber, mas não sabe. E segundo o fruto das suas ações. Tá? Então, quem pensa
vai fazer o que pensa. Esse é o fruto da sua ação. Então, quando nós temos uma iniciativa boa, quando nós não andamos com segundas intenções, todas as nossas ações vão colaborar com aquilo. Os nossos passos, as nossas palavras, os nossos feitos vão colaborar com isso. E com isso, você vai se aproximar do poder de Deus. Porque Deus vai provar o seu coração. Deus, ele vai esquadrinhar seu coração, vai esquadrinhar sua vida. E ele achando uma concordância dentro de você, que realmente aquilo que você expressa é aquilo que você é por dentro. Você é verdadeiro mesmo. Então você vai receber o poder de Deus. Amém, Jesus? Então não esquece disso aqui. Ele esquadrinha o coração. Antes de sair da tua boca, ele sabe o que você vai falar. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, é assim, o esforço para estar diante de Deus, o esforço para conquistar aí esse lugar do poder de Deus, é tudo nosso. É tudo nosso. É a mesma coisa, as pessoas se esforçam, estudando para passar no concurso, porque quer trabalhar em tal lugar. Amém? A mesma coisa é com Deus. Deus não vai derramar o seu poder sobre uma pessoa relaxada. Deus não vai derramar o seu poder sobre uma pessoa acomodada. Deus não vai derramar o seu poder sobre uma pessoa, aleluia, que quer levar vantagem em tudo. Não. Ele vai derramar o seu poder sobre uma pessoa a qual ela anda sem segundas intenções. Que tudo que ela faz tem uma intenção. E não é para usurpar, não é para injustiçar, não é para poder tirar benefício próprio. Não. Simplesmente faz porque esse é o mandamento de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, esse é o caminho para receber o poder de Deus. Então, é isso que eu quero que você entenda. São caminhos importantes para Deus. Caminhos importantes. Agora sim, vamos no Salmo 37, do 4 ao 5. 4 e 5. Deleita-te também no Senhor. Então depois que você aplicou tua vida, depois que você conseguiu alinhar a tua vontade, a tua vontade dentro deste perfil de honestidade diante de Deus, agora você deleita-te no Senhor. O que é deleitar? Ser feliz, se agradar, se sentir bem. Deleita-te no Senhor. Ah, mas eu estou passando por luta, por dificuldade, mas em Deus é meu esconderijo. Ali eu me sinto bem, ali eu me sinto em paz. Amém? O melhor lugar para você na vida é próximo do Senhor, é diante de Deus. É de joelho no chão, é lendo a sua palavra. Sabe? É pregando o seu evangelho. Então isso tem que dar prazer. E Ele concederá o desejo do teu coração. Poxa, então eu consigo entender isso. Então quer dizer que se eu for feliz no Senhor, se eu no Senhor eu ser uma pessoa completa. Pode o mundo estar desabando, pode os problemas estar batendo na minha porta, pode situação difícil estar acontecendo na minha vida, mas em Deus eu tenho alegria. E é uma alegria que o mundo não tem. Porque existe alegria e euforia. A alegria é de dentro para fora. E a euforia de fora para dentro. Amém? Então a verdadeira alegria é de dentro para fora. E quando você consegue desenvolver isso dentro de você, nada vai tirar sua paz.
tudo para você vai ser com alegria. Vai trabalhar com alegria, sabe? Vai resolver problemas com alegria. Você não vai murmurar. Você não vai colocar defeito. Você não vai justiçar ninguém. Botar culpa nos outros por causa que aconteceu alguma coisa com você. Nada disso. Você não vai ser injusto. Amém? Então deleitar no Senhor. Ele te concederá o desejo do teu coração. O desejo do teu coração. Então, qual é o desejo do teu coração? Deus sabe. Deus sabe quando você colocou em primeiro plano em buscar o poder de Deus. Ele sabe. E Ele sabe por que você quer o poder de Deus. Amém? Ah não, eu quero o poder de Deus porque eu quero abrir uma igreja porque eu vou ficar rico. Ele não vai te dar. Ele não vai te dar. Não, eu quero o poder de Deus porque eu quero orar pelas pessoas que precisam ser curadas. Eu quero fazer a obra do Senhor. Tensões. Amém, Jesus? Olha o versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar? O que é entregar? Eu chego aqui e falo assim, ó, Felipe, vou entregar essa caneta para você, meu irmão. Entregar é você dar algo que não era seu. Que não era seu. Entregar é a mesma coisa, você pega uma ferramenta emprestada, eu vou entregar a tua ferramenta, né? Eu prego um objeto, eu vou entregar esse objeto para a pessoa. Então o que você está fazendo? Quem é o autor da vida? Quem é o autor da vida? Jesus. A Bíblia diz que Ele é autor e consumador, não só da nossa fé, mas também da nossa vida. Amém? Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tua vida, caminhos é vida. Você vai pegar a tua vida e devolver para Ele. Senhor, o Senhor me deu uma vida, o Senhor me deu minha vida. Sou grato ao Senhor pelo dom da vida, eu estou entregando minha vida para o Senhor. É como eu oro todo dia de manhã, Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida. Eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Agora esse dia que o Senhor me deu, eu estou entregando ele de volta para o Senhor. Nas tuas mãos, para que o Senhor então possa guiar meus passos. Amém? O que Ana fez? Ana queria um filho. Aí ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu devolvo essa criança para o Senhor, para o Senhor criar ela no templo, para o Senhor usar a vida dela. Deus olhou para Ana, amém. Deu um filho para ela. O que ela fez com o filho? Ela devolveu para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos entender isso. Tem gente que fala assim, Senhor, o Senhor abrir aquela porta para mim, se eu pegar aquele dinheiro que está lá, eu dou o dízimo para o Senhor, pega o dinheiro e não dá o dízimo. Aí o rombo vai ser maior depois. Por quê? Porque ninguém pode enganar a Deus. Ninguém. Ou se você faz um voto com Deus, você tem que cumprir. Então, se você não cumpre o que você fala, então você não pode receber o poder de Deus na sua vida. Amém, Jesus? Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Então você vai entregar para Jesus aquilo que Ele te deu, para que Ele faça do jeito dele e você não faça do seu. Amém? E confia nele e Ele o fará. Então Deus faz. Deus faz. Deus não vai te enganar. Deus não vai te passar para trás. Deus não vai fazer algo diferente, não. Ele vai fazer algo na tua vida, para que você então veja o poder de Deus na sua vida. Amém, Jesus? Então esse é o caminho do poder de Deus. Esse é o caminho da glória de Deus. Esse é o caminho de ser íntimo com Deus. Quando nós deixamos as nossas raízes más, as nossas dificuldades, né? Nós deixamos tudo isso para trás e nos tornamos verdadeiramente nova criatura. Amém, Jesus? Então, isso vai fazer você alcançar
poder de Deus, essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus que vai te levar a receber o que é do Senhor na sua vida. Deu para entender? Amém, Jesus? Deu para entender? Vamos ficar de pé. As horas passam muito rápido, né?